pedidos aí, 2 pessoas me mandaram sobre o assunto, né? Então, vou falar sobre quebra de paradigma e entrar um pouquinho no outro assunto que também me pediram. Para isso, a gente vai num videozinho engraçadinho. Vamos ver se alguém já assistiu. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Nem sabia o motivo. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da privação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. O terceiro foi trocado. O quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível. Você vê que coisa, né? Alguém já tinha assistido esse videozinho? Não. Já? Não é. Imaginei que alguém já tivesse, porque ele é bem clássico. Então assim, vocês viram lá no videozinho, né? Ele trocou todos os macacos. E mesmo assim eles continuaram fazendo sem nem saber o que estavam fazendo. Então isso é paradigma. Quando a gente fala, o que é paradigma? Né? Paradigma é o padrão que você segue. Então aqui a gente vai falar exatamente dos nossos padrões. Aquelas frases que a gente sempre fala, né? Dinheiro não traz felicidade, minha religião é melhor que a sua, meu time é melhor que o seu, nenhum homem presta. Essa é clássica das mulheres, né, Emily? Essa é clássica. É exatamente isso, a gente nem vivenciou a ação, que a gente já age como igualzinho dos macacos. Aqueles macacos que foram trocados, os coloridos, eles nem participaram da experiência em si, mas eles tinham lá um paradigma que se alguém subisse na escada tinha que bater na pessoa. A gente passa por isso na nossa vida, com as nossas, quando a gente fala crenças limitantes. Então, quais são os nossos paradigmas que nós temos de erro? Que a vida não é fácil, que não adianta sonhar, que tudo é ilusão. Essa da mulher é o mais clássico de todos, que nem homem presta. E aí, o que acontece? Se você tem esse paradigma, as suas ações são todas geradas em torno do seu padrão, do seu paradigma. Lembrando, eu já usei essa tela aqui, os nossos paradigmas eles estão incorporados no nosso inconsciente. Então aí o Johnny não fez essa aula, aí você fez essa aula? Acho que não, né? Acho que o Nicolas já fez, né? Então eu dei uma aula sobre isso. Tudo aquilo que é aparente nas nossas ações está no nosso consciente. Vocês aqui estão escutando, vocês estão prestando atenção, então é o consciente que está trabalhando. Mas quem manda nas nossas ações é o nosso inconsciente. E os nossos paradigmas se instalam aqui no nosso inconsciente. Esse é o grande problema. Que é exatamente das nossas... Como que a gente muda? Só se mudar o inconsciente. O que acontece? Nós temos uma dificuldade em acreditar em algo maior para se desprender das nossas crenças antigas. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, não tivermos ação naquilo que nós devemos fazer, nós não vamos mudar. Para deixar, como é que fala, bem prático o negócio aqui, o que eu vou explicar? Vou dar exemplos meus, né, para vocês entenderem. Quando ainda antes de ser mãe, antes de engravidar, eu sempre fui magra, a vida inteira fui magra. E aí as minhas irmãs falavam, você é magra, não tem filha. A minha irmã mais velha, principalmente, você é magra, não tem filha. Você é magra, Não, primeiro era assim, você é magra porque você não tem... Você é nova, né, Letícia? Deixa eu chegar nos 40. Isso. Deixa eu chegar, né? No meu caso deixa eu chegar nos 30. Eu cheguei nos 30, aí eu continuava magra. Então, você é magra com 30 porque você não tem filho. Eu tive filho com 38 anos. Então, quando eu engravidei, eu tinha o quê? Um paradigma
que eu vi sempre. É normal, é clássico. Você teve gêmeas, você tem engordado pra caramba. 17,5 kg. Mas ela quebrou os paladinhos porque ela é magra hoje. Mas é o seguinte, o que era um paradigma? Mulher engravida, mulher engorda. Isso é paradigma. Você tem que comer agora, viu? Porque você precisa alimentar os nenéns. O neném não vem aqui, porque vem, você só vai alimentando o seu neném do lado, né? É isso que acontece. Mas a gente tem essa crença de que precisa alimentar os nenéns. Isso é crença, isso é paradigma, é um padrão instalado na nossa sociedade que não condiz com isso. Então, quando eu engravidei, eu tinha um paradigma o quê? Do que eu tinha visto. Era uma crença, era um padrão que eu via todas as mulheres, principalmente na minha família, engravidavam e engordavam absurdamente. Aí ganhava neném e não conseguia voltar. Claro, não deve ter sido fácil voltar a 17 quilos. 17 quilos é uma pessoa. Então, quando eu engravidei, eu fiquei, preciso fazer algo a mais. Para você quebrar paradigma, você tem que ter o quê? Você tem que mudar as atitudes, você tem que ter ação. Isso não muda paradigma. Primeiro, você tem que acreditar em algo maior para se desprender daquilo. Então, a primeira coisa, eu tinha que acreditar que era possível engravidar e não engordar. Com 38, eu tinha na Clara 36 para 37, Dedé 38. Já era uma idadezinha já meio avançada. Eu tinha que, primeiro, acreditar. Se você não acredita no novo paradigma, você já não consegue nem mudar. Acreditou, aí você se desprende do paradigma antigo. O que é? Não, paradigma antigo na minha cabeça, naquele momento, o que era? Se eu engravidar, eu vou engordar. Não vou me desprender disso, porque eu acredito em algo maior. O que é algo maior? Eu acredito que é possível. Aí eu vou para minhas atitudes de mudação. Não pode ficar só no motivo, só no pensamento. O que eu fiz? Fui para uma nutricionista especialista, só que só me dava um grávida. Aí é fácil, aí teve minhas ações. Claro, ela montava os cardápios e eu, claro que as minhas ações eram, eu ia seguindo. Então eu comia o que era para engordar o neném, não eu. Né? Porque quem vai engravidar aí é proteína. Você tem que se entupir de proteína porque é o que engorda o neném, não você. E óbvio, tem que fugir de doce, tudo básico para quem quer emagrecer. Então, é o exemplo clássico de uma quebra de paradigma que eu fiz para mim. Né? Então, o que eu queria dar esse exemplo com vocês? Como que a gente leva isso para a nossa vida? Quando a gente acredita em algo maior, que é isso que a gente está estudando aqui, nos dá uma esperança, nos dá uma motivação. Eu sempre falo para vocês, qual que é o risco desse caminho? É ficar só nisso. E aí o que acontece? Qual que é a palavrinha que a gente usa? Fica frustrado se a gente não faz isso. Então, para ficar bem claro, para quebrar o paradigma, Guilherme, Jesus veio aqui e disse o quê? Caminhe uma milha a mais. Não dá para ficar no básico, porque no básico você não vai quebrar a milha. Né, Johnny? Caminhe uma milha a mais. Falei isso hoje, caraca. Pegou de transmissão. Então, esse caminhar uma milha a mais, se Jesus veio aqui e nos falou isso, a gente não entende. Dê a outra face é isso. Né? É caminhe uma milha a mais. Então, assim, para eu quebrar um padrão que está estabelecido aonde? No meu inconsciente, não é fácil mudar inconsciente, é muito difícil mudar inconsciente. Posso dar uma pergunta? Claro, deve. Como é que eu faço para identificar em mim essas crenças que me limitam a chegar em lugares maiores? Né? Existe um procedimento que eu, sei lá, eu sei que tem um procedimento que eu escrevo lá, tal, lembrando meus passados, vou escrevendo, tal, e consigo identificar algumas coisas ali, alguns padrões. Tá. Nesse caso, existe excelente pergunta. A primeira coisa é o olhar interior. Né? Então, a primeira coisa é quietar. A primeira coisa é assim, por que eu não estou avançando? Né? O que me leva, qual o padrão que eu estou? Então, assim, é bem interior, que é muito específica de cada um. Existe a prática interiorize. Vá para dentro e buscar o porquê. Por que esse medo? Porque geralmente é o medo. Geralmente é o medo do desconhecido. Nós temos nós, seres humanos, sempre queremos estar na zona de conforto. Porque a zona de conforto é onde você está confortável. Por incrível que pareça, não crescer é confortável para cada ser humano. É super confortável, porque você tem medo de crescer. Né? Quando você é pequeno, vamos falar de empresa, você é pequeno, tem 5 funcionários, 2 máquinas. Se alguma coisa acontecer, tá fácil. Agora, você tem 100 funcionários, 100 máquinas, se quebrar, você está lascado. Um exemplo clássico aqui que é fácil da gente entender. O nosso crescimento pessoal é igualzinho, a gente tem medo de crescer. Você vai comprar um carro, né? Você vai comprar um carro, sei lá, o seguro aumenta as taxas. É isso aí. Boa. O que é o medo? IPVA, primeiro que é 4% do carro. Né? Eu acabei de trocar de carro, 4% do IPVA, né? Seguro é mais caro. A gasolina gasta mais. Quanto melhor o carro, o povo vai gastar mais, é óbvio, né? A Esther sabe disso quando trocou de carro. Legal. Tem um carrinho, você troca um carro melhor, carro automático, vai gastar mais ainda.
Tá entendendo como você tem medo de você avançar? São medos reais, a gente não pode aqui viajar, não vou ter medo, vou comprar, não vai conseguir pagar. Vamos mudar as nossas atitudes. Então, para identificar os nossos padrões, por que a gente não cresce, é interiorizar. Por quê? Às vezes, você não precisa entender por que você chegou nessa situação. 99% eu ouço falar que é da infância. Não adianta querer, eu vou fazer, tem gente que faz regressão, vou entender, aí fica revoltado com a mãe, com o pai, com o irmão. Não é nada disso. O que a gente precisa é entender que a gente está com um paradigma errado, com um paradigma que limita. Né? Porque a gente tem que ficar onde? Na zona de conforto, onde é quentinho. Né? O neném, quando ele está no colo da mãe, ele ainda não anda. Esse é a zona de conforto dele. Só que se ele ficar assim e não tentar desbravar o mundo e cair e se machucar, ele não vai andar, a perna dele vai inclusive atrofiar. Lembra que você contou uma vez que você tem dificuldade com conta, porque quando você era mais nova... Isso, eu identifiquei. Porque como é que você fez para identificar? Como é que você fez para identificar? Conta era por conta daquilo da infância. Eu já trabalhei muito, né? Então aqui quando acredita em algo maior, a gente tem que se estudar muito. Esse interiorizar ajuda muito quando a gente estuda. Eu já fiz muita coisa, muito curso, muito blá blá blá. E foi em uma das... foi um PNL que eu fiz, quando eu me formei em PNL, eu estava numa vivência, num exercício, ele era da linha do tempo. E aí a pessoa que indicava isso fazia a gente andar na linha do tempo e voltando. E aí ali eu identifiquei aquela história da conta que eu conto. Então assim, é um trabalho árduo, entendeu? Esse interiorizar é buscar o tempo todo, é estudar isso. Né? É você buscar essa causa. Não necessariamente você precisa descobrir o que aconteceu. Você precisa descobrir o quê? Identificar o quê? Que eu tenho uma crença que está me limitando. Você lembra da sua viagem? Né? O que era a crença da participar de uma maratona, sair, viajar, aí tinha um avião, não tinha um cartão de crédito, tudo é limite, tudo é paradigma que você precisa quebrar, que você desbravou e quebrou. Você estava motivado. Então a primeira coisa, gente, é motivar. O que é motivar? Acreditar em algo maior. Esse eu não consegui comprar pela internet, nem precisei ir lá. Foi quebrando o padrão, quebrando o paradigma, você já sabia que era possível. Se você já sabia que era possível, agora vamos pro lado, vamos sair do material e vamos pro energético. Se eu sei que é possível, eu crio a minha realidade. Eu emano isso para o universo e volto isso para o universo. Falando nesse assunto, quando a gente fala de paradigma, quando a gente acha que isso não é para mim, isso eu não vou conseguir, isso é impossível, o que eu estou emanando para o universo? O que está voltando? Não pode, é impossível. Vamos lá. Clássico exemplo que eu sempre dou para vocês, do carro. Quando eu não tinha carro, eu estava no ônibus, olhava as pessoas do carro do lado, eu não tinha um sentimento de carência, eu tinha um sentimento que um dia eu vou ter. Eu mandei isso, quebrei paradigma. Da onde eu vim não podia ter carro. Quebrei esse paradigma. Da noite pro dia? Claro que não. Naquela época você acha que eu identifiquei isso? Nunca, ele não precisou. Entendeu? Você não precisa identificar as suas crenças, os seus paradigmas anteriores. Você precisa identificar que você ali tem um paradigma que não está deixando você evoluir. E é sempre a gente, eu sempre falo isso para vocês, nunca é o outro. Por incrível que pareça, a gente acha que o outro não é o outro, somos nós. Pouco importa quem fez, pouco importa se foi a mãe, se foi o pai. Cada um dá o que tem. É isso. Não dá pra gente querer culpar aqui pai, mãe ou irmão. A gente precisa identificar e avançar. Identificar e avançar. Para avançar, regrinha básica, acredite em algo maior. Desprenda das crenças antigas. O que é desprender? Eu quero crescer, eu quero ter um carro. Eu não tenho condição, não tenho dinheiro que eu ganho, aquela coisa, não dá pra eu comprar um carro. Desprenda disso, porque você acredita em algo maior. É possível, tem algo maior. Aí vai mudar suas atitudes. O que é suas atitudes? Pra você economizar dinheiro. Não tem outra regra. Não tá dando? Tem que arrumar outro emprego então. Tem que sei lá o quê. Tem que fazer, não sei. Então, as atitudes e as ações são 50% cada um. Então, o primeiro fator é motivacional. Se eu só ficar no motivacional, se a gente ficar só nessas aulas, passa um tempo a gente está frustrado porque nada aconteceu, nada mudou, nada quebrou esse padrão. Entrando no assunto da outra pessoa que me pediu, falar sobre como mudar as atitudes em relação às pessoas, eu já contei esse caso, vou repetir. Poxa, eu não tô isso. Como que eu fiz? Mas aí eu já estava estudando, né? Aí eu já tinha propriedade para poder mudar isso. Eu tinha uma crença que era real, que eu não tinha, né, condição financeira, então era pobre, essa era real, eu vivia isso, então não era, vamos brincar, não, eu vivia essa ação. E eu comecei a estudar esse caminho, então já comecei a aprender o que eu tinha que fazer. Então eu estava onde? Acredite em alguma hora. Primeiro eu já acreditava, é possível, fui buscar. Se vocês aqui, todos vocês, acreditam que vocês estão aqui assistindo essa aula.
Vocês não estão lá fora descansando. Então, vocês já acreditam em algo maior. Desprenda das crenças. Então, no momento, por exemplo, tem que desprender dessa crença. Aí eu vou para minhas atitudes, minha ação. Eu tinha aprendido a consagrar, já falei isso para vocês. E aí, o que eu fiz? Eu chamei as minhas amigas e marquei um jantar que eu ia pagar. Né? Eu conto para vocês, brinquei. Eu fui na churrascaria mais barata, sei lá, tipo, hoje R$19,90, e essa que eu posso ir, liguei, é isso mesmo? Não, tá. Fiz a conta, separei o dinheiro, tudo isso consciente, né? Não fui lá sem ter dinheiro. Separei esse dinheiro e chamei minhas amigas para ir jantar. Aquilo no nosso meio não existia isso. Como que alguém paga um jantar, você vai pagar um jantar? Isso não existe. Aí começou a brincadeira. Eu conto pra vocês, o meu apelido ficou Amiga Rica. Isso foi no final de ano. Eu aproveitei a egrégora de final de ano para entrar nessa magia do Natal. E aí eu fiz isso com elas. E ficaram, acho que uns 5 anos consecutivos, elas esperando a Amiga Rica pagar o jantar. E aí cada ano eu ia melhorando o restaurante, porque eu estava melhorando, de fato. Então assim, novamente, eu acreditei em algo maior, eu acreditei que era possível mudar a minha situação, eu me desprendi do passado, né, e comecei a mudar minhas atitudes. Foi da noite pro dia? Claro que não. Isso é um trabalho que a gente, para quebrar um paradigma, é um trabalho. Né? Hoje, não preciso nem falar que eu estou infinitamente mais próximo do que as minhas amigas. Infinitamente. Eu era professora de inglês delas. Né? Então, se é professora de inglês, elas eram as, sei lá que termo usar. Elas eram que tinham condições de pagar um curso de inglês. Pobre não era, concorda? Então, olha só. Porque na época eu tinha que ter 2 empregos para me sustentar. Para vocês verem como você pode quebrar o paradigma. Então, é isso. Identificar não necessariamente o que aconteceu. Se você identificar, é muito mais fácil. Eu não conto das contas. Toda vez que eu vou pagar uma conta, vem aquela coisa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Porque eu tive isso na infância. Ok, descobri, mas nada mudaria se eu não tivesse minhas atitudes. Então, descobrir o fato em si não importa muito. O que importa é descobrir que eu estou com crença limitante. Por que eu não estou avançando? Por que eu não estou caminhando uma milha a mais? E foi uma brincadeira tão engraçada, os nossos jantares foram ficando melhores cada ano. Né? Porque, só que eu nunca contei isso pra elas, gente. Se vocês fizerem isso um dia, jamais conte. As pessoas vão zombar da cara de vocês. Né? Fiz por conta própria. E aí a gente, no final do ano, começou a melhorar. A gente começou a dar presentinho de final do ano. As lembrancinhas, né? E teve um ano que a minha amiga levou, nós éramos em quatro. Ela levou 4 pedras. Cada pedra, acho que eu já contei isso também. Uma estava escrito amor, a outra saúde, a outra dinheiro, prosperidade, acho que é prosperidade, e a outra, sei lá o que lá, alegria, não sei. Alegria, lembrei. E aí ela levou embrulhada, né? A gente fazia um sorteio lá, cada um pegava aleatório. E aí antes de eu pegar, brincaram comigo. Só falta ela pegar da prosperidade, sei lá, adivinha qual que eu peguei? Qual que energia? Eu emanava isso. Além de eu emanar, eu tinha um meio delas que também emanava pra mim. E eu peguei. E tinha uma amiga nossa que era super alegre, por isso que eu lembrei de alegria. E ela, adivinha qual que ela pegou? Alegria. Então, olha como a coisa funciona. Como quebrar paradigma? Parar primeiro. Vamos acreditar em algo maior. Se desprenda. E se eu falo que o paradigma está no inconsciente, o que eu tenho que fazer para alimentar o meu consciente para uma hora entrar aqui no inconsciente? Então é o seguinte, vamos parar de falar não sobra dinheiro, isso aqui eu não vou conseguir. Porque a gente está falando o dia inteiro essas coisas. E o dia inteiro está o inconsciente lá recebendo. Aí a hora que ele muda, dançou. Se ele aceitar, o iceberg está aqui. Se ele aceitar que você não tem dinheiro mesmo, aí é outra, como é que fala? É quebrar isso daqui, é outra dificuldade para você. Então assim, eu não dou sorte com relacionamento, né? A pessoa que é traída uma vez, lascou, vai lá achar que vai ser sempre traída, não vai mais confiar no outro. O que adianta não confiar? Quando a pessoa quer trair, ela trai. Acha aqui, do nariz ninguém vê. Então não adianta. Então não adianta a gente se prender às nossas crenças. A gente tem que quebrar. E quebrar primeiro acreditar. Primeira coisa é acreditar. Vocês acreditam, vocês estão aqui. Agora, vamos para as atitudes? Pega o exemplo lá, quando eu engravidei. Eu não podia só acreditar. Podia ficar e comendo. E 17 quilos. É que seu caso é gêmeos. É diferente, né? Minha gestação foi mesmo assim, engordei bastante. Bastante. As pessoas falam, você come por 2. É isso aí que a gente escuta. Aquelas baboseiras. Eu acabei comendo bastante. Né? É normal. É o paradigma. É o paradigma. É o padrão que se instalou. E como eu tava grávida de gêmeos... Vamos comer por 3. Por mim e pros gêmeos. Isso, você comer por 3. Eu nasci as crianças, Viviana. E eu venho. E aí depois pra perder esses 7 quilos. E eles formam uma egrégora, né? Não,
Era assim. Eu tive vizinho que encontrava todo dia no elevador. Não reparava que tava grávida. Nossa, você é verdade! Chega em casa com o neném na mão. Bem assim, só tinha barriga. Perdi uma semana. 8 quilos, você perde assim, ano que vem. Mas eu tô dando esse exemplo, gente, não é pra me exaltar, longe disso. É pra mostrar que é possível quebrar um paradigma quando a gente tem esse conhecimento. Okay? Eu não fui buscar por que eu pensava que grávida engordar. Esquece, não precisava dar. Eu só precisava quebrar esse paradigma. Então a gente primeiro precisa acreditar. Vocês já acreditam, porque vocês estão aqui. O que vocês precisam fazer agora é vigiar o pensamento. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Principalmente porque a gente fala. Principalmente porque a gente fala. Ai, meu salário quando acaba o fim do mês já não tem mais. Johnny. Já me disfarça. Ai, meu salário não dá, meu 13º, aquelas coisas que se ouve todo dia. Quer ver uma coisa que me irrita? Nós não tem chance mesmo, nós não tem sorte. Que isso? Para de falar isso. Você está ali condenando a tua vida o tempo todo, macetando o seu inconsciente de que não é possível, de que não vai conseguir. Aí não vai mesmo. Aí escutar isso daqui vira só ilusão. Né? Fica motivador, mas não age. Então muda o pensamento, orar e vigiar. Né? Muda o pensamento, muda o pensamento. O pensamento vem o tempo todo. Eu também participo disso o tempo todo. Somos seres humanos. O tempo todo vem o pensamento. Lembra da técnica para quebrar um pensamento? Cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. Você não estava na aula? É uma técnica super forte. Vem o pensamento contrário. Vamos dar o exemplo do carro lá? Você está no ônibus. Lá, tá no ônibus. Aqui não. Aqui, ó. É que eu tô todo paradinho, né? Aquela e mulher é uma desgraça. Porque os homens passando, né? Nossa, quando vem aqueles... Ai, meu Deus do céu. Então você tá aqui, olhando o carro do lado, o que você pensa? Ai, que inferno. Cancelado, cancelado, cancelado. Isso é momentâneo, isso é provisório. Fecha o olho e se imagina no carro. Isso é um fato que aconteceu comigo. Aqui mesmo. Quando eu entrei aqui, eu não tinha carro. Sim, eu lembro. Eu não tinha carro. Eu vinha trabalhar, eu trabalhava direto, final de semana, fazia horas. Tinha dia que eu ia embora carro básico. Pra eu ir embora daqui da minha casa de carro é menos de 15 minutos. Nossa. De ônibus é 1h30, 2. Porque é contramão. Eu ia embora, eu olhava assim e falava, meu Deus, eu só preciso de um carro. Aí eu fui e consegui meu carro. Meu primeiro carro, eu já troquei ele por um outro. Eu lembro quando você me contava. Quem sabe eu lembro disso. É o sonho de quase todo ser humano, né? Porque só quem anda de ônibus é que sabe a desgraça que é. Não é nada gostoso. Não é? Você que está morando longe agora, não é gostoso. A gente não precisa mentir. A gente precisa mudar as nossas falas. Então a gente tem que parar de reclamar e falar, não, eu vou sair, eu vou ter meu carro. Claro, não só na fala não adianta, vamos para ação. 50% pensamento, 50% ação. E acreditar em algo maior, tem fé, porque se não tiver fé, nada é possível. Se você fizer essa receitinha, você começa a emanar para o universo essas infinitas possibilidades. Lembra da aula lá? Aí você volta para Deus, Deus devolve para o universo, chega em você. Você está aberto, recebe. Se não estiver aberto, não recebe. É isso. Então, em relação lá das nossas atitudes, que outra pessoa perguntou, é isso aqui, é isso que nós temos que mudar as nossas atitudes. Como a gente faz com o meio é muito negativo. O meio negativo tem muito, né? Tampa o ouvido, não assim, né? Não ouvindo. Não, pelo amor de Deus, vamos ser infantil, né? Você faz um exercício interno e não tô ouvindo. Eu fico assim, não tô ouvindo. Aí eu quero uma brincadeira. Esse é difícil. É difícil, o mundo é muito negativo. E não adianta querer evangelizar. Não adianta, vocês vão quebrar a cara. Eu vou convencer a minha mãe aí no local que eu tô indo. Esquece. É igual a religião. Quem frequenta religião? Quem frequenta acha que aquela religião é a melhor. E é mesmo, que a pessoa é a melhor. Mas não quer dizer que vai ser melhor pro outro. Aí você quer evangelizar o outro, não adianta. Não funciona, não é assim. Você fala, a pessoa não quer ir, paciência, deixa pra lá. Né? Então, esse caminho é igualzinho, não adianta. E para não cair no negativo, é tratar mesmo o ouvido internamente. Né? Cancelado. Pronto. E vamos agir. Não adianta só. Caminho, uma milha a mais. Esse fator aí é importantíssimo. Quando você comprou o seu apartamento, o medo que você teve, deve ter até hoje. Tem. Todo mundo fala o quê? Você não tem condição. Deve ter medo até hoje. Agora, se o medo der, será que a obra vai terminar? Eu já fazia. Pronto. Eu comprei meu apartamento na planta. Isso comigo também, quando eu comprei o meu apartamento.
apartamento há 8 anos atrás. Eu fui, decidi, escolhi, gostei, falei, é esse que eu quero, eu vou, né, comprar. E aí fui, deu tudo certo, depois saiu, né, o financiamento 4 anos depois. Então tem 4 anos que eu moro lá. Mas assim, naquele primeiro momento, qual era meu paradigma? Eu não vou conseguir. Meu financiamento não vai sair. Eu consegui, porque eu comecei a imaginar, eu me via lá. Olha só. Eu passava naquele endereço, eu comecei a ver as obras. Olha só, você quebrou um paradigma. Aí eu quebrei, meu apartamento saiu, meu financiamento saiu, e eu moro lá há 4 anos. Legal. E eu amo morar lá. A gente já comentou, né? Você adora. Mas você viu vivi como as nossas atitudes, você não emanou carência. O que é emanar carência? Não vou conseguir, eu não posso. Isso é emanar carência. Você começou a se imaginar lá sem nem saber dessa técnica. Exatamente. E eu fiz isso por mim e pelo meu esposo. Sim. Porque por ele não moramos conseguido até hoje nos fundos da casa da minha Ou sogra. aluguel. Ou no aluguel, uma coisa do tipo. Não, vamos ficar aqui mesmo. Eu falei, não. Sabe o que você fez pra ele? Você fez isso só internamente. Internamente. Você não podia falar pra ele. Você fez. Claro que eu fiquei assustada no início, né? Claro, faz parte. Quando eu olhei valores, cheques, aquela coisa Nossa. louca. Mas eu falei, eu vou conseguir. E aí você usa esse paradigma de sucesso, isso é um padrão que você estabeleceu na compra do apartamento. Só que aí você esquece que você pode fazer isso pra tudo. Você esquece. O que você faz? Usa esse padrão para quando algo novo estiver acontecendo, estiver com medo, você fala assim, opa, e o apartamento? Né? É assim que eu pensei depois que eu tive o meu carro. Você Eu quer pensei, buscar a minha aqui? casa eu posso ter. É isso aí. Aí você quebra, ó, traz ele pra cá. Ué, mas eu já consegui. Eu fiz isso comigo. Né? Quando eu tava fazendo uma outra coisa grande na minha vida, e eu falei, aí aquele medo que a gente, todo mundo passa, eu falei, não, peraí, eu consegui meu apartamento, eu tinha medo de não conseguir pagar. Era um sofrimento, até eu acabar o financiamento é sofrimento. Tem jeito, é sofrimento. No final já não era sofrimento, já chegou no final, é pronto, tá acabando. Mas no começo, no meio é sofrimento, não tem escolha. Só que aí, eu só aprendi aí na outra conquista, não, peraí, o apartamento era o meu maior medo, que é a maior conquista da nossa casa. É o meu maior medo. Consegui, então acabou. Aí você joga um novo paradigma, entendeu? Aí a tua mente acalma. É possível. Você joga um novo paradigma das possibilidades, das infinitas possibilidades. E também eu tenho uma técnica também, né? Quando algo que tá algo difícil, tá difícil eu trabalhar aqui dentro, também eu faço a seguinte pergunta: ok, e se isso acontecer? Vamos dizer do apartamento. Comprei o apartamento e não consegui pagar. Ok, e se eu não conseguir pagar? Vou perder. O que mais de ruim pode acontecer? Eu vou morrer? O importante é eu estar viva, não é? Enquanto a gente estiver vivo, morreu, acabou. O resto é crença. Não sei se vou pro céu, pro inferno, outra vida. É tudo crença nossa. A gente não sabe o que é de fato real. Então acabou. Se eu vou estar vivo, quando você faz isso também, relaxa. Pronto, solta. Um dos medos que eu venci nisso, assim, Cássia, tá sendo, né, da minha faculdade. Porque, por exemplo, lá em casa, né, na casa do meu pai, meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe, eles não fizeram faculdade, né? Entendi. Tipo, meus irmãos estudaram até o 3º ano e pronto, começou a trabalhar e... Esse é o padrão da tua casa. Isso, aí quando eu terminei a escola, que eu falei com meu pai, conversei com ele, eu vou começar a faculdade, né? Aí meus irmãos falaram, vixi, já foi assim. Eu falei, não, eu vou fazer engenharia. Nossa, então o cara voa aí mais eu, alto. nossa, mas isso aí é um curso caro, né? É isso aí. Aí eu falei, mas eu vou dar um jeito, eu tô trabalhando. Antes de eu, ainda quando eu estudava, eu já guardava dinheiro, né? Pra quando eu começar a faculdade, eu já tenho alguma coisa. Sim. Pra começar a pagar. E eles, todo fim de semestre, eles, e aí? Vai fazer a matrícula? Eu vou, mano, eu vou terminar a faculdade. É difícil aceitar. E é algo que eu, tipo, no início quando eles falaram, eu ficava, nossa, mas será, né? É um dinheiro que eu podia estar, né? Mas na verdade eu estou investindo no meu futuro, né? Então eu... É o primeiro passo. Eu luto bastante para vencer isso, a limitação da minha casa, né? Eles não ter feito e que eu ia seguir o caminho deles, né? Ia mesmo. Na contramão, né? Isso ia mesmo. Que é o padrão, é o paradigma da tua casa. Que é da maioria, da massa. A massa é isso. Tipo, vamos supor, pegar todo aquele dinheiro e qualquer faculdade, você fica pensando, podia estar comprando isso que eu quero, podia estar guardando dinheiro, mas depois eu
Jesus falou o seguinte, o que entra não é o problema, é o que sai. Então os nossos pensamentos, putz, esse dinheiro todo podia até estar comprando um carro, parcelando lá. É o que sai, eu decido o que. Entrou, não tem jeito. Entrou o pensamento ruim, ok. Mas o que eu vou fazer com isso? Não, vamos dar saída melhor? Não, peraí, é meu futuro. Se eu não fizer isso, outra chance eu não vou ter. Né? Vai fazer como? Então é isso mesmo. Então a gente troca aí os pensamentos. Repara que orar e vigiar é o tempo todo os nossos pensamentos. É uma luta, né, com o lado negativo. Eu já expliquei por que a gente pensa negativamente. É uma luta, isso é diário. Só que quando a gente conhece esse caminho, fica mais fácil. Então, aqui a gente já escutou pequenas histórias, né? Desculpa, de poucas pessoas a gente escutou histórias de quebra de paradigma. Cada um aqui eu tenho certeza que tem a sua quebra de paradigma. O que isso serve? Lá em casa acontecia bem semelhante, só que assim, desde pequeno eu sempre quis fazer faculdade e eu ia para a área civil, né? Eu já comentei, engenharia civil, porque a minha família sobreviveu de aluguel, então a gente sempre estava mexendo nas casas, não sei o quê, e meu pai é engenheiro civil, meu tio, então eu já vinha ali, né? Nesse caminho. E aí eu ia fazer faculdade, e aí quando eu decidi ir para uma faculdade pública, meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos também que falaram que não nasceram para estudar, eles falaram para mim, vixi, você não vai conseguir. Você tem certeza, não sei o quê? Eu falei, não, vou tentar, por que eu não vou tentar? Aí eu fui, eu trabalhava na época, eu ganhava R$1.800, que para mim era um dinheiro, não acabava. E aí eu falei assim, não, eu terminei um colegial e depois, 6 meses depois, eu terminei o técnico. Aí no meio do ano, eu prestei a prova da FATEC e não passei. Aí eu falei, não, vou me dedicar esses 6 meses e entrei num cursinho. E comecei a fazer cursinho. Aí no fim do ano eu fiz a prova e entrei. E aí de lá não parei mais. Aí a minha mãe falava, não é melhor você ir para a faculdade particular, eu e seu pai te ajudam a pagar, não sei o que, não sei o que. Será que você vai conseguir? Como que vai ser lá dentro, não sei o que. Eu falava, não, se eu não tentar, não vou saber. Dos meus amigos de infância, nenhum está na faculdade pública. Tem uns 10, 15 fazendo faculdade. Faculdade pública não conheço nenhum. É difícil. E aí tem um primo meu que fez física na USP. E ele ia entrar em engenharia mecânica e não passou, e passou em física. Hoje ele é doutor, dá aula na Espanha e tudo. E tipo, ele é o cara mais pica da família, assim. Fica 2 graus. O cara mais legal. Aperta a tecla SAP, o cara mais legal. Não, é mais top, não é legal, porque ele diz. Não foi por causa de inteligência, foi por motivação. Foi por ele acreditar que ele conseguia. Nós todos viemos de escola pública, né? Sim, como é que entra, né? É isso. Eu passei por isso também. Só que aí eu peguei o ensino médio, eu peguei na escola particular, e aí também eu fiz o negócio do cursinho, fiz 3 meses de cursinho pra entrar na. Eu também queria pública, né? Esfatec. Mesma história. Quebra paradigma. Repara que todo mundo aqui, poucas histórias que a gente contou, a gente vê a quebra de paradigma. Agora, vamos usar esses cases de sucesso, né, Carol? Você que gosta de palavras americanizadas. Vamos usar esses cases pra gente avançar. Precisa avançar. A vida é uma evolução, ela é cíclica. A própria Terra gira para provar pra gente que nada é parado. Então vamos evoluindo. Então, Guilherme, não precisa compreender exatamente o porquê que você chegou nessa crença. Tem sim, identificar a crença. No caso aqui da faculdade, identificou o quê? É difícil entrar. É uma crença, mas eu não preciso seguir essa crença. Eu não preciso seguir esse padrão. Eu posso quebrar o padrão. Eu posso pelo menos tentar, né? As pessoas já não querem nem tentar, já tem medo. Que fica na zona de conforto. O que é a zona de conforto? Ficar com aquele salário, que é um salário bom, alto para você. Se você colocar na mão das mulheres, não vai ser alto. A minha família aí já era. Eu ajudava um pouquinho em casa e o resto era tudo pra mim. Então, guardava um pouquinho, o resto era só alegria. Só. É que nem, por exemplo, eu tentei e não consegui. E às vezes você se frustra na primeira vez e depois vira um sonho. E acho que isso é um dos problemas. Você não teve problema, não, vamos de novo, vamos estudar mais. E a minha família é mais. E ainda coloquei um intermediário que iria me ajudar a chegar nesse ponto. Porque no fim do ano é mais difícil de passar do que no meio do ano. Sim. Porque no fim do ano tem mais vagas, mas tem mais concorrência, é mais pessoas saindo do ensino médio, é mais pessoas terminando os cursinhos para entrar e tudo mais. E no mais fácil eu não passei, no mais difícil eu passei. Tá vendo? Quebrou total.
E aí, ó, voltando ao assunto, como se livrar das pessoas, eu não ouvi mesmo. Não ouvi, não tem outra maneira. Vai sair brigando? Vitor, você vai sair brigando com seus irmãos porque você vai fazer faculdade de engenharia? Não. Lá na frente, né, eles vão olhar para trás e falar, nossa, ok. Então, assim, se livrar das pessoas é isso, é não ouvir internamente. Deixa eu falar. Aproveitando a greve de vocês, domingo é o nosso primeiro desafio, né, do Léo, né? Ah, é mesmo, né? Domingo agora é meia maratona, né? Meia maratona. Que legal. Então, ótimo. Na frente de uma pessoa você vai chegar. Você não chega na frente do Léo. Cancelado. Lembra que eu falei sobre a minha filha, do padrão? Olha só, o paradigma que está sendo instalado neles, porque totalmente, eu contei semana passada da competição, né, que ela ganhou, no segundo lugar, ela ganhou, ok? Então ela tem um padrão que eu ganhei, né? Diferente da gente que perdeu o primeiro lugar, eu perdi se eu não estou em primeiro lugar. E aí ontem ela fui buscar ela no balé e vai ter uma competição lá. E ela veio contar pra mim que quando a professora falou da competição, uma das meninas lá falou assim, eu nem vou participar, porque eu não gosto de perder. Aí ela falou pra mim, ela explicando pra menina, não tem problema, o importante é participar, não tem essa de perder não, o importante é se divertir. Dá um padrão instalado nela, né? Então assim, aí é o paradigma, eu não vou nem participar porque eu posso perder, então não vou. Como assim? E o curtir, né? Aí ela falou pra mim, é tão legal, ela falou exatamente essas palavras, o importante é se divertir. Então olha o padrão que está instalado na cabecinha dela. É um padrão de tentativa, sucesso. Sucesso é isso, é tentativa. Você pode tentar 100 vezes, errar as 100 vezes, mas se acerta em né? Se você acertar, acabou. Você tem sucesso. Então, sucesso pouco importa quantas vezes você errou, quantas vezes não aconteceu, quantas vezes chegou em último, não importa, mas chegou. Então eu acredito que para vocês o sucesso dessa meia maratona é chegar na linha de chegada, pronto. Esse é o. Esse paradigma tem que quebrar. Não, fiquei primeiro, segundo, fiz. O seu primeiro paradigma era o tempo, né? Preciso fazer X tempo. Não é, porque tem que chegar. Claro, aí passou, você vai subindo, né, o nível. Pô, agora eu tô legal, já fiz X maratonas, agora eu vou dar meu tempo. Aí sim. Né? Meu marido, quando fez Ironman, ele tinha um tempo que ele tinha que fazer. Eu quero X tempo. E precisa completar a prova. Então é isso. Tá? Então, identifique aí os paradigmas que vocês não o porquê, gente, mas qual que não está deixando você avançar. E cuida dos pensamentos. Orar e vigiar é o mais importante. Vamos parar de falar coisas aos ventos, porque está indo lá para o nosso inconsciente. E aí depois você sabe por que não consegue as coisas, por que não dá certo. Por quê? Porque está emanando, está voltando do universo aquilo que você está falando. Eu e minha namorada, a gente está programando uma viagem no final do ano, porque ela vai se formar, só que ela não vai participar da festa de formatura porque ela não quer. Ela preferiu fazer uma viagem top, assim, vamos dizer assim. Hoje, eu não tenho esse dinheiro para a gente conseguir. O que ela fez? Ela é estagiária no Colégio Itatiaia, lá na Paulista. Ela tem um salário estagiário. A faculdade metodista ela tem um sistema que a pessoa tem que trabalhar 38 horas no mês e eles pagam um salário simbólico para a pessoa. Ela foi ontem e já conseguiu isso. É um dinheiro a mais que vai entrar para a gente poder fazer. E no mês que vem, Deus quiser, eu mudo minha... Você, se Deus quiser, o Carlão quiser. Carlão, eu acho que foi uma chantagem. Quando você estiver lá, decide lá não. Vai depender da sua viagem. Você depende da viagem. Pior que você vai ter que pesar duas coisas, né? Vai ter viagem, ou seja, vai ter que liberar uns dias. No fim do ano! O planejamento é isso, né? Tem férias, Carlão. Tem férias vencidas. Não, mas não tem planejamento, não tem férias. Brincadeiras à parte é o seguinte, infinitas são as possibilidades, brincadeiras à parte, mas a gente tem que ir para as atitudes, né, para as ações. Ela foi atrás, ok, existe. E aí vai. O que não pode é não sonhar, porque já não tem uma condição. Aí não dá. Então, a gente tem que correr atrás. Certo? Então, obrigada.